Começa agora IMDcast, o podcast do Instituto Melhores Dias, hoje contando também aqui com a apresentação da presidente do Instituto Melhores Dias, a doutora Joyce Capelli. Informação pode modificar histórias. Essa é uma das muitas falas relevantes da nossa convidada de hoje. Especialista em sexualidade pela USP, palestrante e coordenadora do ambulatório Sábado Sem Barreiras do Hospital Pérola Byton, além de autora de 2 livros. A médica Fátima Duarte é a nossa convidada, com quem conversaremos sobre questões relacionadas à sexualidade e adolescência no Brasil. Começa agora IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. Doutora Fátima, muito bem-vinda, um prazer enorme tê-la aqui conosco. Agora, uma dúvida que nós temos aqui, como é que foi a sua trajetória? Sempre quis ser médica? Sempre foi um sonho? Olha, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra muito grande estar aqui com você, Joyce, com você, James, estar dividindo esses projetos de poder trazer a informação para as pessoas. E essa história de ser médica, né? Eu falo que a vida começa quando a gente tem memória, né? Então, desde que eu tenho memória, eu lembro que eu queria ser médica. Eu sou filha de um pedreiro, de uma mulher que nunca foi à escola, uma família de portugueses, imigrantes, e nós viemos num barco, num navio, né? Que durou 19 dias, desembarcamos no Rio, na Ilha das Flores, e muito cedo essa formação que meu pai teve lá em Portugal, que meu pai, apesar de vir de um país ainda muito atrasado na Europa, com uma restrição muito grande política, meu pai era pedreiro, então ele foi trabalhar na cidade e de alguma maneira ele aprendeu uma coisa que eu falo da Adélia Prado. Ele pensava que o estudo fosse a coisa mais importante do mundo. Eu sempre falo que ele não sabia que era o amor, mas ele, quando eu reconheço esses versos da Adélia Prado, eu falo, eram os versos que nutriram a nossa vida. E precocemente a nossa família sofre uma tragédia. Eu tenho um irmão que morre de uma maneira muito trágica e esse irmão sofre um acidente doméstico. E a gente achava que a gente poderia ter mudado essa história se a gente tivesse cuidado, se ele tivesse sido atendido. Então essa história de cuidar e de ser médico passa também por essa tragédia familiar. Eu tenho mais 2 irmãs médicas, então uma família que éramos 6, ficamos 5. Então essa ideia de cuidar passa também por ninguém mais passar por isso que a gente tinha passado. Então, quando eu penso nisso, e a faculdade, a escola, também propiciou a medicina a dar para a gente a ideia do coletivo. Então, a saída que a gente teve para essa dor, para esse pensamento, era pensar sempre no coletivo. Então, isso a medicina propiciou. Então, foi uma carreira que pôde juntar uma dor interna com uma possibilidade de transformação. É essa. É uma história bem impactante, doutora Fátima, muito interessante. E por que obstetrícia, ginecologia? O que a levou para esse caminho? Olha, você sabe que a minha mãe era camponesa, né? Então tinha uma mão rude, né? Ela fazia sempre umas comidas que era tudo junto. A gente morria de vergonha porque na casa dos outros era tudo comidinha separadinha. E português fazer uma comida de um prato só, né? Socar tudo, enfiar tudo. A gente achava a gente achava que não era um valor isso, né? Depois, mais à frente, só que a gente sabia que socar tudo era ótimo, né? Então, eu não tinha habilidade manual, não sabia bordar, não sabia desenhar, estudava, mas não tinha essa habilidade. Aí, quando eu entrei na faculdade para fazer
medicina preventiva. Eu queria fazer medicina preventiva, queria fazer moléstias infecciosas, porque era uma época que no Brasil se morria muito de chagas, morria de esquistossomose. E aí eu descubro dentro da sala de anatomia que eu tenho uma habilidade manual para dissecção. Eu dissecava muito bem. Então eu falei, meu Deus, que habilidade é essa? Então descobri que eu tinha esse jeito cirúrgico, né? Então aí comecei a ver também que esse lado das mulheres poderia ser contemplado também com uma especialidade que era cirúrgica, mas também que era clínica, porque o centro cirúrgico também eu acho ele muito seco. E esse fato de você ter o consultório e poder atuar com a história das mulheres, eu poderia fazer saúde pública, poderia fazer medicina preventiva e poderia fazer parto, poderia operar as mulheres, poderia falar para elas das questões de gênero. Então a obstetrícia, ela mudou o meu caminho. Então quando eu estava no 3º ano, eu já sabia que eu queria ser obstetra. Aí já preparei a minha carreira para fazer cursos, porque a gente começa a fazer 4º ano, 5º ano, 6º ano, então, e eu tinha um professor de moléstias infecciosas que eu fazia religiosamente esse ambulatório, e no 6º ano eu não tive coragem de dizer para ele que eu ia prestar para medicina, porque era área cirúrgica, né? Então, eu tinha estado com ele num final de semana que a gente fazia ambulatório lá no Horto Florestal, que a gente atendia imigrantes que vinham, e eu fiquei quietinha, né? E aí, quando saiu a lista da residência, ele ficou todo feliz, aí alguém cutucou e falou, mas professor, ela entrou, foi pra cirurgia, e ele ficou 2 anos sem falar comigo, mas hoje somos amigos. Mas eu acho que ele não me perdoou de eu ter ido para obstetrícia, para a área cirúrgica. De forma nenhuma. Com certeza, quando ele vê sua carreira e o sucesso todo, ele deve ser muito feliz dessa sua escolha. E, doutora, primeiro, muito obrigado pela sua presença, por distribuir para a gente, para os nossos ouvintes, para quem está vendo, também para os nossos espectadores, o seu conhecimento. Em que momento que a senhora percebeu a importância de falar sobre a sexualidade? E principalmente num país onde pouco se fala de uma maneira científica e consistente sobre isso. Quando eu estava na residência médica, eu me formei em 76, e quando eu fiz a residência no Hospital das Clínicas, em 77, 78, eu via o que as mulheres, na grande maioria, elas tinham dor para ter relação, elas não tinham vontade de ter relação, e elas, se eu tivesse que fazer algum tratamento, por exemplo, uma cauterização ou um tratamento, elas me pediam, doutora, a senhora pode pôr num papelzinho que eu não posso ter relação por 7 dias? Às vezes era 10 dias, às vezes era 15 dias. Eu achava aquilo uma coisa, elas não tinham o direito de adoecer. Elas não falavam com seus parceiros, e também dentro da faculdade de medicina eu tinha aprendido muito a questão da ginecologia reprodutora. Eu não tinha aprendido a ginecologia sexual. E aí comecei a fazer cursos fora, no SEDES, curso de formação em sexualidade, porque há muito pouco tempo, dentro das faculdades de medicina, se começou a se falar sobre sexualidade. Eu acho que o médico é um herói, ele ouve, mas ele não é capacitado ainda para essa resolução. E, concretamente, havia uma questão de gênero. Então, em 1975, eu me lembro que teve um grande movimento de mulheres, começavam a gente receber o movimento de mulheres de fora do país, e a gente via que as mulheres, elas queriam educação e queriam saúde para todas as fases da sua vida.
Então, essa reivindicação que as mulheres trazem e que é feito também um grande encontro de mulheres e também encontrar e que essas mulheres, elas também falavam que gostariam que as suas filhas tivessem opções diferentes do que elas tiveram. Então, naquele momento, eu enxergo que as mulheres elas não são vistas iguais aos homens e mulheres. Havia um programa de saúde que apenas via a mulher como reprodutora. Então era materno-infantil. Então a mulher ela tinha valor enquanto ela amamentava, enquanto ela gestava, e fora isso ela não tinha esses direitos de falar, nem sequer de falar não para não ter uma relação, nem falar sobre os métodos anticoncepcionais. Mas elas também diziam que elas não queriam que as suas filhas passassem pelo que elas passaram. Então começa de uma maneira muito tímida, porque isso vai acontecendo dentro de um movimento social dentro do Brasil, né? E nós estamos falando de que época, doutora? Olha, essa época é fim dos anos 70, né? Sim. Aí a gente começa já nos anos 80 as conferências de saúde, que acabam saindo em 88 para a Constituição e para a criação do Sistema Único de Saúde, aonde em cima da luta, né, por mais direitos democráticos para a sociedade, sai também a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos. Então, essa grande luta que vem das feministas de fora e que as mulheres brasileiras também estão necessitando sobre isso. Então, sai uma grande carta das mulheres querendo o quê? Direitos sexuais e direitos reprodutivos e que quererem ser atendidas em todas as fases da sua vida. Então a gente começa a entender que a mulher indígena, a mulher quilombola, a mulher negra, a mulher jovem, a mulher mais velha, ela quer ser atendida, ela quer ser ouvida. E para ela ser ouvida, precisa de mudar esses espaços de atendimento. Então esses espaços de atendimento, eles não precisam ser espaços físicos, né? Eles têm que ser espaços mentais, porque esse negócio de equipe, tudo, tem que ter a cadeirinha, tem que ter o espaço, se não tem o espaço, não atende. Nossa, eu fico muito desesperada com isso, quando fala que não dá para atender. Então, esse conceito de você, que a pessoa quer ser ouvida, e você tentar sensibilizar que é o que a mulher quer. E para isso, você precisa de tempo, precisa de vontade interna, de acolhimento, de ouvidos, olhos e coração. Acho que é por isso que a doutora é tão presente nas mídias sociais, né? Faz postagem, porque exatamente, se eu não preciso de um espaçozinho, eu vou usar as mídias sociais, eu vou usar o que tiver disponível, né? A gente vai até agora entrar com um trechinho seu para o pessoal ouvir, para quem também tiver oportunidade de ver, para assistir. Tá bom. Eu acredito realmente que as mulheres com informação possam fazer melhores opções, porque a mulher informada é uma mulher que se empodera mais. Então a ideia é trazer, em cima dessa experiência, que já são de muitos anos, falar um pouquinho para as mulheres sobre ginecologia, sobre obstetrícia e sobre sexualidade. A senhora tem resposta do pessoal nas suas mídias sociais? Eles falam, eles comentam essas inserções, esses comentários, essas postagens? Comentam. Você sabe que isso começou, quando começou a pandemia, eu fui fazer os cursos, né? Aí fui fazer um curso e estava lá caladinha lá no meu curso. Aí na hora do almoço eu já tinha sido convidada para fazer uma live com a pessoa que estava fazendo o curso. Eu falei, meu Deus do céu, tô perdida porque eu não tenho nada. Aí liguei para minha filha, porque os jovens são sempre muito rápidos nessas coisas. E aí eu falei, olha, eu vou tentar fazer. E aí comecei a fazer e vi que houve uma aceitação muito grande por parte das mulheres de diferentes idades, né? Das mulheres jovens. Eu queria focar muito na questão da sexualidade, mas como eu sou ginecologista, não tem como, né? Eu falo do corrimento, eu falo da cólica menstrual, da saúde, eu né, falo também. Da saúde, não Claro. tem jeito, não tem jeito, porque isso está impregnado dentro de mim. Mas essa resposta foi também
Uma coisa que eu... Aí, uma vez, aí me falaram, e a senhora tem o TikTok? Eu falei, meu Deus do céu, TikTok, não tem isso daí não. Aí falaram, não pode fazer. Aí eu fiquei impressionada com o engajamento no TikTok, que tem muito mais seguidores. Sim. E as pessoas respondem, perguntam, homens, mulheres, né? E a importância de ter pessoas com conteúdo consistente científico como o seu, e não malucos falando, porque nesses ambientes qualquer um pode falar. E aí, essas questões relacionadas, primeiro, como eu recebo perguntas de desconhecimento do próprio corpo, de coisas simples como o corrimento, a pílula do dia seguinte, coisas que eu acho que já deveriam estar sedimentadas dentro do conhecimento das mulheres, né? Se elas podem tomar a pílula do dia seguinte e pode tomar de novo, quando é que o bebê encaixa, como é que se pode engravidar com relação incompleta, como é que faz para tirar a camisinha que ficou dentro, se pula, se sai, o que tem que fazer, se é para ficar pulando, né? Então eu falo, não é para ficar pulando, não adianta que não vai sair, tem que fazer a proteção. Também percebo como esses temas que envolvem a questão da sexualidade tem uma representação, elas respondem muito, quer dizer, há muito desconhecimento ainda, há uma questão de gênero muito demarcada. Ou seja, a senhora estava contando que começou um movimento de liberalização para se tratar disso na década de 70, passou pelos anos 80, 90, 2000, mas a mulher ainda é uma parideira, né? O pessoal trata, principalmente nessa questão de gênero. Isso. Boa parte do país e dos homens ainda mantém esse tabu. E a gente tem isso, primeiro, em cima dessa questão que se coloca em dados contraditórios, né? Nós somos um dos países que mais consome pornografia. Sim. Mas também somos o país que mais mata pessoas transgêneros, né? Sim. Nós somos o país onde a mulher ela é reverenciada em relação à sua sexualidade e temos um índice enorme de estupro, que batemos o recorde nesses últimos dados, agora em agosto, que é o mês que se comemora a Lei Maria da Penha. Então, essas contradições mostram ainda como há muito a se construir, né? O que essa pandemia determinou de mais violência doméstica, de mais dificuldade para as mulheres conseguirem dizer não, como tem esse... E o conhecimento que essa mulher possa ter do seu próprio corpo vai fazer com que ela possa ter também, dentro dos espaços de poder, ela vai poder também levar isso para fora. Porque não existe independência afetiva sem independência econômica. Mas se essa mulher, ela se conhece, se ela consegue dizer não, ela pode sair desse ciclo de violência e sair para fora e reivindicar políticas públicas. Hoje a gente está também querendo que dentro das cotas se coloque também cotas de trabalho para as mulheres que sofrem violência, né? E assim como todas essas outras políticas de cotas, eu trabalho com mulheres deficientes, como isso modificou as cotas para a população negra. Então, como essas transformações, só da gente estar aqui conversando, sim, se tiver uma pessoa escutando, claro, essa pessoa ela já vai poder replicar e passar isso para outra pessoa. E isso é uma coisa que eu aprendi com as mulheres. Eu tenho um ambulatório que eu faço, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o ambulatório das mulheres deficientes. Foi o primeiro ambulatório na rede pública, que chama Sábado Sem Barreiras. E quando era para atender mulheres com deficiência, atendimento ginecológico. Então, a gente teve a ideia de fazer uma roda de conversa, põe lá fora as mulheres, aí tinha as cadeirantes, tinha as mulheres com deficiência mental, tinha as mulheres com surdo-mudez. Aí eu falei, gente, como é? Eu vou ter que fazer 2, 3 rodas, porque como é que eu vou... Porque a ideia era disparar um tema para que elas, antes de entrar na consulta, elas já tivessem uma se conhecido às outras, porque aí elas entram mais fortalecidas para dentro da consulta, né? E eu falei, eu acho que não vai dar certo essa com aquela. E deu super certo, porque elas não se discriminam. A mulher com deficiência mental
conversava com a deficiência física. A que não ouvia, falava com a que não falava. Então, quando elas entravam para dentro da sala, essa unidade, e elas começaram a uma ficar amigas das outras, a ter uma outra comunidade. Teve uma, por exemplo, que nunca tinha visto o mar. Uma morava no mar, morava em Santos, e ela vinha para o ambulatório, vinha uma vez por mês no ambulatório. E ela convidou essa cadeirante, que ela era uma das poucas que era casada, porque a maioria dessas mulheres com deficiência, elas não são vistas como mulher, elas são vistas como deficiência. Então elas são absolutamente invisíveis. Então a deficiência é maior que elas. Então ela tinha um marido e eles eram hippies. Eles faziam brincos, moravam no carro, e aí ela viu o mar pela primeira vez. E ele levou ela para o mar na casa dessa outra paciente. Então essas experiências foram experiências muito... E eu falo, se essas mulheres podem se transformar, como é que as pessoas que falam, que andam, que conversam, que votam e que andam e que conhecem, porque eu falo, puxa... A paciente fala, vem lá o exame de mama alterado. Mas a paciente não entende. Peraí, mas a paciente mora lá na periferia, não erra o ônibus, não erra o metrô, não erra o trem. E ela não vai entender que o Papa Nicolau dela está alterado? Lógico que ela vai. Ela não vai entender que a mamografia dela é alterada? Ela vai. O que é que ela se perde no labirinto da mamografia, no labirinto do Papa Nicolau. Mas o conhecimento, ele vai sempre fazer com que essa mulher possa fazer um processo de transformação. E porque existe esse cabresto, né? Se você coloca o cabresto intelectual, não sabe, não aprende. É como a pessoa que tem a deficiência. Você tem que conviver com ela para ver que ela tem os seus predicados, eles não se veem assim, tem mais empatia, como a senhora acabou de relatar. Ou seja, é sempre um processo educacional. Aí a senhora faz parte também da comissão científica do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde, não é? Ou seja, quanto mais cedo essa mulher, e o homem também, acredito, né, comece a ser educado para essa empatia e para esse conhecimento, eu acho que mais importante. É daí a sua presença nessa comissão? Eu falo que toda vez que eu escuto o Luiz Gonzaga, Mandacaru, quando chega lá na serra, né? Essa é o ódio à adolescência, né? Eu acho que não há nada mais maravilhoso, né? Sinal que toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou ao coração, né? Então aí eu falo que é o ódio à adolescência dado pela poesia, pela magia do Luiz Gonzaga. E o que a gente vê? Que esses adolescentes, eles chegam e eles têm várias barreiras de chegada, porque não são ouvidos. Primeiro, a adolescência é um período longo, é dos 10 aos 19 anos e 11 meses e 30 dias. Então, às vezes, 9 anos, é pré-adolescente. Não, é criança. 9 anos é criança. Então, quando a gente faz uma política de Estado, então criança é criança, adolescente é adolescente. Agora, é lógico que a adolescência, como ela é um período grande, dos 10 aos 12 anos, as necessidades que esse adolescente tem são diferentes dos 14 aos 17 anos. E o que caracteriza a adolescência, né? O que caracteriza a adolescência? Então, a adolescência ela é caracterizada, primeiro, há um sentimento de perda desse corpo, de luto desse corpo infantil para o corpo adulto. Então há um sentimento de luto. Há também uma crise de identidade. Para passar para esse mundo adulto, ele tem uma crise de identidade. Rebeldia, reivindicação. Quando as mães falam, olha, mas ele é tão bonzinho, ele vai comigo, anda comigo. Falou, meu Deus, aí tem problema. Porque ele tem que se distanciar dos pais biológicos. A tendência passa a ser grupal. E ele tem a sensação de que
de vulnerabilidade, que nada vai acontecer comigo. Ele também tem essa sensação de atemporalidade, ele tem 200 páginas para ler em 2 horas, ele acha que vai ler, não é que ele tá louco, ele acha que vai ler. Como ele acha que às 10 horas ele vai marcar a lição, às 10h10 ele vai pegar não sei o quê, às 10h20 vai passar para não pegar, não é que ele tá doido, isso faz parte da síndrome da adolescência normal. E a gente que trabalha com adolescente, a gente tem que ser doutor em adolescência. A gente tem que saber isso tudo sobre eles. Então, como eles são atemporais, como eles têm essa sensação de invulnerabilidade, eles acham o quê? Que eles não vão engravidar. Então, eu sempre pergunto assim, você tem relação? Tenho. Você usa método anticoncepcional? Não. E você quer engravidar? Não! É esse o tom, né? Esse é sempre o tom, né? Então... Mas eu sei como fazer. Eu sei como fazer. E eles acham também que eles vão poder fumar e vão parar a hora que quiserem, que eles vão beber e também não vão se acostumar, que eles vão poder entrar no carro sem saber dirigir, que não vai acontecer nada, porque é essa sensação de vulnerabilidade. E a gente só reconhece o que a gente conhece. Então a gente tem que, com educação, ir mostrando para eles. E há nessa questão de gênero, essa questão que como o homem é tudo externo, tudo mais externo, põe a mão, tá bom, a menina desde cedo tira a mão daí que aí é feio, que aí é sujo, a mãe às vezes já complica, que vai no consultório e fala, isso aí é tudo muito feio, já atrapalha a vagina, a vulva da filha, né, porque já complica. E a gente fez uma pesquisa em relação, e a sexualidade faz parte da adolescência. Em cima de todas essas características, a sexualidade é uma delas. E a gente fez uma pesquisa com a sexualidade sobre a primeira vez. E qual foi a surpresa que a gente teve? Nos meninos e nas meninas. Qual era o medo que os meninos tinham? De falhar. E das meninas? Medo de não agradar. Então, como é que você faz essa negociação? Essa que tem medo de não agradar. Então, se ele quiser pôr a camisinha, eu não vou pôr, porque eu posso não agradar. Se eu puser a camisinha, eu vou falhar, não vai dar certo, vou perder a ereção. Então, essa negociação tem que se dar em cima de conversa e de explicação, e de falar de novo, e falar de novo, mas falar olhando, falar acolhendo, e a gente se surpreende como isso pode modificar. Então, os adolescentes, eles conhecem os métodos anticoncepcionais. Você tá cheio de entrevista que mostra que eles conhecem, mas esse conhecimento não os habilita para utilizar, porque não há negociação, porque eles não sabem negociar. Então, tem essa diferença de gênero, né, nessa questão da negociação, mas com conversa dentro do espaço de programas como o que vocês desenvolvem dentro das escolas, com as equipes multidisciplinares, é a escola e a saúde que vão ter que remodificar essa história, porque é altamente produtivo. Isso volta, porque a gente quer que essa menina que negocia a sexualidade, que ela não tenha uma gravidez indesejada. Porque essa gravidez indesejada vai transformá-la numa escrava. Ela vai largar a escola. Sim. A gente não quer rainhas, mas a gente também não quer escravas. Nem aquela mulher que lá na frente vai falar assim, doutora, coloca aí que eu tenho que ficar 15 dias sem fazer sexo. Então, doutora Fátima, inclusive no Instituto, como a senhora falou, nós temos vários programas que são de prevenção. A gravidez indesejada, a gravidez na adolescência, as infecções sexualmente transmissíveis. E a escola é um espaço, né, de aprendizagem. Só que a gente tem muita resistência dos pais, às vezes até de professores, para falar sobre esse tema. Nós já desenvolvemos programas em Manaus, no Amazonas, em Pernambuco, na Bahia, aqui no estado de São Paulo. A senhora até recentemente esteve conosco em um dos programas. E como a senhora vê essa resistência que nós encontramos muito dos pais, achando que como já vai falar sobre isso com a criança, ela é muito pequena, ou dos próprios professores, de como eu vou falar com meus alunos sobre isso? Porque a gente tem esse conservadorismo, né? O Saramago, ele falava que o conservadorismo é um cadáver que sempre se mexe para mostrar que está vivo, né? Então eu sempre penso isso, né? Ele está ali sempre se mexendo, né? Mas a gente
tem que estar antenado para mostrar que estamos vivos também. E a gente teve uma experiência com a vacina de HPV, que foi uma grande conquista. A gente conseguiu a vacina para HPV para meninas gratuitamente, dos 11 aos 14 anos. A partir de 2017, para os meninos de 9 a 13 anos. E a gente teve muita resistência, porque trazer a vacina de HPV, olha, essa vacina ela custa quase R$600, são 3 doses. Então isso foi uma conquista muito grande, a vacina quadrivalente, que protege contra 2 vírus que dão verrugas e 2 que dão câncer de colo de útero. Ah, mas se vai falar sobre isso, já vai falar sobre sexualidade. Eles sabem tudo de sexualidade, eles sabem tudo. Eles sabem com os amigos, eles sabem pela internet, eles sabem pela televisão, eles sabem pelo telefone celular, eles sabem, só que essa informação não chega truncada. Nem sempre é correta, né? Nem sempre é correta. Então essa aceitação, Manaus que você falou, o Brasil, a gente tem no mundo, o país que mais morre mulheres de câncer de colo de útero é a Índia. Nós temos 2 estados no Brasil que morrem tantas mulheres de câncer de colo de útero como a Índia. Amazonas e Maranhão. São Paulo, nós estamos bem. Temos índices como da Inglaterra, com a vacinação, com o exame de Papa Nicolau, com conversa. No Nordeste, a Paraíba tem um programa excelente. Então, e também você vê que Manaus também tem uma incidência grande de gravidez na adolescência. Então, como esses marcadores sociais, aumentou muito sífilis na gravidez, que é totalmente tratável. Sim. Não tem por que a gente ter sífilis. Benzetacil é baratíssimo, é tratar, mas é porque que essa mulher, ela não consegue dizer não, se ela está grávida, ela não precisa pôr camisinha, aí ela se recontamina. Então, hoje a gente tem que fazer 3 vezes o exame de sífilis durante a gravidez, porque essa mulher se contamina no começo, é tratada e se contamina no fim novamente. Então, esses indicadores sociais, eles estão muito interligados. Os retrocessos, para nós, nem para homens e para mulheres, o desconhecimento vai levar a alguma coisa, mas para nós, mulheres, é pior. Há uma questão de gênero clara nessa questão da escolaridade, da gravidez na adolescência, do trabalho doméstico. Quer dizer, o trabalho doméstico é mais feito pelas mulheres do que pelos homens. E essas meninas que engravidam, essas mulheres que morrem de câncer de colo de útero, a média delas é 35 anos. E as mulheres que engravidam, enquanto que nós estamos aqui falando, quantas meninas de menos de 14 anos já deram à luz? Quantas meninas com menos de 17 anos já deram à luz? Então, a gente tem que usar esses programas, esses espaços dentro dos bairros, das escolas, dos partidos políticos, das associações, para a gente transformar, porque dobrar-se sobre si mesmo é a pior forma de ficar doente. Então, a gente tem que acreditar que a gente é capaz, e a gente tem experiências exitosas em vários países, em vários estados. E temos aqui no Brasil também experiências exitosas. E como é o nosso mapa, doutora? Como a gente está? O Brasil está, por exemplo, quando a gente olha para as infecções sexualmente transmissíveis e para a gravidez precoce, os números são muito altos. E quais as infecções que mais acometem ainda? Olha, no Brasil a gente tem uma desigualdade da gravidez na adolescência, mas aqui no estado de São Paulo você tem um programa muito exitoso, que é o programa de saúde da adolescência, do qual eu faço parte, que eu sou muito orgulhosa de fazer parte, e conseguiu diminuir muito a gravidez na adolescência. Com o quê? Com rodas de conversa, com consultas, com já começar na sala, na recepção. Quer dizer, na recepção, existe ainda unidades básicas que pensam que o adolescente, para ser atendido, precisa ter o documento, precisa ter a autorização dos pais. Quer dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que esse adolescente possa ser atendido sem os pais. E tem a confidencialidade. Esse pai não precisa saber o que ele foi fazer lá.
Então, ele já para lá na porta. Tem o seu documento, quantos anos você tá com seu pai? Ele não vai entrar para falar de pedir pílula, não vai entrar para pedir camisinha, não vai entrar para falar de uma dor que está tendo na relação, nem ele nem ela, ou ele uma dificuldade que ele está tendo para ter uma ereção. Então a gente tem, o Brasil é signatário de excelentes políticas públicas, mas as políticas elas ficam flores murchas se elas não forem implementadas, né? E há alguns anos nós tivemos aumento da incidência da gravidez na adolescência no Brasil, né? Então, o estado de São Paulo ele contribuiu bem, porque não teria sido maior essa incidência de gravidez na adolescência, que é que com políticas de atendimento. São as casas do adolescente, que são atendimento, equipes multidisciplinares, programas de linhas de cuidado, então cursos que a gente faz multidisciplinares, a gente tem um canal do YouTube toda quarta-feira, então é falando e falando de novo, porque o adolescente tem que ser desse jeito, e a gente pode mudar os pais. Então tem esse espaço aberto, que como você falou, há a resistência dos pais, há a resistência dos professores, porque eles acham que falar vai antecipar, não antecipar nada, porque eles sabem tudo que você vai colocar dentro de uma planilha, de um programa, mostrar onde é o útero, mostrar onde é a vagina, mostrar onde é o clítoris, mostrar a camisinha, como é que usa, pode usar e não vai acontecer nada, não vai falhar, não vai broxar, não vai dar ereção errada, aqueles, não vai funcionar, não beija com o aparelho, e não vai transar com camisinha. Qual o caminho para mudar esse cenário? De fato fazer com que eles não se sintam, os pais não recriminem, eles não tenham medo do adulto próximo, né? E ao mesmo tempo eles tenham essa liberdade para usufruir dessas políticas públicas e de fato reduzir o número das meninas grávidas, das infecções. Qual seria o caminho? É a educação, doutora? Olha, James, é a educação, é o diálogo e sensibilizar corações e mentes, que a gente tem que fazer uma tarefa brasileira, né? É um pacto, tem um pacto nacional para isso. Isso, a gente tem essa possibilidade. O Ministério da Saúde é um programa perfeito, que tem capilaridade, ele tem uma capilaridade que chega em qualquer cidade. Agora precisa de levar a política que está correta. E essas políticas foram em cima de muita dor, de muita luta, de muita conquista do movimento de mulheres, do movimento democrático, do movimento da sociedade civil. Nós lutamos muito para que as mulheres sejam atendidas nas situações de aborto, do parto normal. São políticas que são grandes conquistas, que não vieram à toa, vieram com sofrimento de mulheres, de muitas que nem estão mais aqui, e de homens e mulheres da área de saúde que também não estão mais aqui, de outras áreas. Então eu acho que a gente tem possibilidade de fazer um grande pacto com a escola, a educação, com a saúde, políticas multidisciplinares, com o diálogo, com a mídia, com a conversa, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer. Eu realmente acredito nisso. Eu vejo como a educação ela é fundamental. E para o adolescente, a gente vê mudanças, né? Ao longo dos programas que o Instituto protagoniza, a gente vê mudanças muito grandes nas comunidades. E como recentemente estivemos juntas numa escola e consegui ver a transformação dos professores após a sua palestra. Foi maravilhoso ver assim todos eles perguntando, com dúvidas, mas sem ter medo de ter aquela dúvida e vendo como aquilo pode ser um diálogo que ele pode levar para a sala de aula também. Você sabe que eu tenho uma paciente com deficiência. Essa menina, ela nasceu com prematura e ela vive na cadeira de rodas e ela tem uma dificuldade muito grande de expressão. E eu fui atender, a mãe foi com ela e ela tinha muita cólica menstrual. E aí eu examinei, tá? Aí no mês seguinte, receitei a medicação, pedi os exames e no mês seguinte eu fui chamar, aí veio a mãe, não veio ela. Aí eu peguei e
falei, cadê ela? Ah, doutora, ela não veio porque é muito complicado, por causa do ônibus, o transporte é muito difícil. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou dar a receita para você, mas o mês que vem eu não vou dar receita. Eu quero que ela venha. Aí ela veio e eu perguntei para ela, como é que você está? Ela demorou uns 10 minutos para me dizer que ela estava ótima. E ela disse ótima, com os olhos, com o corpo contraído, e foi o melhor ótimo que eu vi na minha vida. Foi o melhor ótimo. Então, e ela nunca mais deixou de faltar. Então ela vinha pegar, e teve uma vez um movimento que a gente fez na Assembleia, e que elas foram, e ela foi chamada para a mesa. Mas a pessoa que a chamou não sabia que ela tinha dificuldade de fala, mas ela ficou lá na frente e ela falou. Claro. Do jeito dela, ela falou. Então eu acho que a gente pode fazer transformações dentro de uma sala de espera, dentro dos espaços que geram conhecimento. Não são só os espaços formais. Os espaços informais são geradores de conhecimento e de transformações. Essa é uma problemática de classe social, ou a senhora percebe, além desse trabalho que a senhora faz com a escola pública, com as clínicas públicas, essa falta de diálogo, de conhecimento, também está nas esferas mais altas da sociedade? Também está nas esferas mais altas. Só que nas esferas mais altas, você tem mais acesso às outras possibilidades de anticoncepção, às outras possibilidades de informação. Então, há um trânsito de informações que, de alguma maneira, pode empoderar mais essa menina do que esse menino. Mas essa mulher, com a desinformação sobre o corpo, ela também é vítima de abuso, ela também é vítima de violência. Então a violência ocorre em todas as classes sociais. A violência nos namoros, não precisa ser nem nos casamentos. As meninas novas, elas já estão sofrendo relações abusivas, porque elas entram nessa dinâmica de não conseguir dizer não, de não se empoderar. Agora é lógico que no Jardim América, eu encontro problemas diferentes do que eu encontro na Vila Brasilândia. Essa mulher, ela sofre a violência de uma maneira diferente. É mais difícil o acesso dela para sair desse movimento, mas acontece. Eu acho que tem essa cultura, acho que é uma cultura da permissibilidade do estupro, de que não, a gente tem que reforçar sempre isso. Quer dizer, a mulher folgou, ela estava querendo, a roupa que foi. Isso tudo acontece em todas as classes sociais. Tem uma coisa que é democrático, é o abusador e é o violentador. Isso eu aprendi na minha prática médica, em todas as classes sociais. Agora, o acesso à informação e as saídas, elas vão se modificando, porque nos países desenvolvidos, a França também tem violência, mas é uma mulher a cada 3 meses. Não são 30 mulheres por dia. Por minuto. Até porque aqui parece que de tempos em tempos parece com pessoas com mais liberdade para falar os absurdos e para propagar a ideia do abuso, a desinformação. É importante combater a desinformação, que a senhora tem 2 livros, não é, doutora? Quais são? Olha, esse livro, o primeiro, foi um livro que eu fiz que era Gravidez, Mitos e Verdades. Esse livro foi um livro onde eu abordava questões das mulheres grávidas, né, dizendo o que elas podiam fazer, o que elas não podiam fazer, não pode tomar raio-x, pode viajar, não pode viajar, coisas que também são democráticas. As mulheres de todas as classes sociais têm os mesmos medos em relação à gravidez. Ela nivela, né? Você fica com os mesmos medos. Então, isso foi um projeto que foi feito para as mulheres, e tem um outro projeto, que é Uma Menina dos Olhos, que foi esse projeto
Sem Barreiras, que foi a partir de fotos e de documento das mulheres. Essas mulheres são todas mulheres que foram atendidas nesses 12 anos do ambulatório Sábado Sem Barreiras, que é totalmente gratuito dentro do SUS, e ele acabou gerando um filhote, porque foi há 2 anos, a gente estava em pandemia, e aí eu fui procurada por um jornalista, e o jornalista falou: ai, doutora, a senhora tem um livro, será que dá para passar o depoimento dessas mulheres? Aí ele foi na casa delas. Aí ele foi na casa de uma que ela acordava às 5 da manhã para vir no programa. E uma vez, quando ela veio no programa, furou a cadeira de rodas. Furou a bicicleta. O pneu da cadeira. Aí eu queria falar: mas quanto é que é esse pneu? E ela não aceitou de jeito nenhuma ajuda pro pneu. E falou de outras que andavam dentro da casa, que o espaço era um espaço super pequeno. E esse fotógrafo teve a sensibilidade de passar o depoimento delas e passou na Câmara dos Vereadores. E foi aprovado por unanimidade. Foi um projeto da bancada feminista do PSOL, do Eli Correia, do Carlos Bezerra. E foi aí, eu estava lá na minha casa, aí me ligaram, a minha filha: mãe, tá na Câmara as mulheres. E foi aprovado por unanimidade. Então hoje, na cidade de São Paulo, há 1 ano e meio, as unidades básicas, elas têm atendimento para as mulheres deficientes. E elas têm a cadeira, que é a cadeira para elas passarem. Porque você, quando atende uma mulher deficiente, segurá-la no colo é uma violência. Ela passar sem roupa ou passar nua nos braços de alguém para outra cadeira, isso é uma forma de violência. Então, ela tem a cadeira onde ela pode fazer a transferência, faz para a autoestima dela, é uma coisa muito grande. Então, são essas pequenas conquistas, né? Então, foram 12 anos de trabalho, mas foi a sensibilidade desse jornalista que foi até a casa delas e fez o filme, elas mesmas falando as dificuldades, como é que era. Uma que encaixava, que ela se queimou várias vezes porque ela encaixava o fogão e não sentia. Então, isso tudo é possível. Então, a gente pode passar. Então, hoje a gente tem uma política pública de atendimento na rede de São Paulo, com todas as coisas que a gente tem de complicadas nessa cidade, mas a gente tem foi aprovado por unanimidade, é lei desde agosto do ano passado. Então, as unidades básicas tem esse atendimento voltado para as mulheres com deficiência. Não à toa, a doutora já é uma belíssima medalha conquista. Ruth Cardoso, não é, doutora? Essa medalha, ela tem muito desse trabalho de anos, mas tem muito o trabalho dessa visibilidade dessas mulheres que, de alguma maneira, tiraram seus véus e puderam colocar esse espaço delas. Isso foi uma coisa boa, porque elas foram, chovia, deu um azar naquele dia, caiu um pé d'água em São Paulo, chovia, mas elas foram. Claro. E foi um dia também muito emocionante, porque a Marielle Franco tinha morrido fazia pouco tempo. Então, foi um dia muito especial eu ter recebido a medalha Ruth Cardoso no mês das mulheres e num momento onde havia tanta sensibilização por um crime tão bárbaro e que também agride a nós, as mulheres, e a sociedade brasileira. Para quem não conhece, a medalha é dada para quem se destaca na luta pelos direitos da mulher. E para quem não está vendo, doutora, para quem está só ouvindo, não está vendo vários objetos que a senhora sentou aqui para dar entrevista e já colocou, que acredito que por ser um podcast, infelizmente a gente nem usou tudo, conseguiu utilizar tanto, mas é só ferramenta de trabalho, né? São os órgãos reprodutores e os órgãos femininos. Porque eu falo para as mulheres que elas têm que se tocar, porque as mulheres não sabem nada
não sabem nada, chamam de vulva o que não é vulva, chamam de vagina o que não é vagina, e elas tem mania de delegar o prazer e o orgasmo pro terceiro. E eu falo, não é para delegar o orgasmo para ninguém. Você tem que saber o que você gosta. Para você poder dizer pro outro que você gosta, você tem que conhecer seu próprio corpo. Então, eu falo, isso é tão fácil. Põe um espelhinho, vai no banheiro, se toca, compra um sabonete que você gosta. Ah, mas que tamanho é o útero? Que tamanho é o útero? Não conheço. Fala, o útero é que nem uma pera. Ai, que nem uma pera. E o ovário? O ovário é que nem uma noz, uma de cada lado. E a vulva? Ai, é feia. Não é feia nada. Quem te pôs isso na cabeça? Ah, mas cheira mal. Que cheira mal? É cheiro de você. A pele também, essa história que eu falo pra elas, desgenitalizarem. O corpo não tem nada mais erótico que a pele. O corpo tem muito lugar para se sentir prazer. Então, se saber se tocar, se conhecer e não delegar o prazer pro outro. E também saber dizer não. Não é não. O dia que não quiser, é não. Saber dizer não e conhecer o seu próprio corpo. Então eu trago isso porque elas não conhecem. Elas falam, nossa, é desse jeito, mas eu achava que isso é muito feio. Não, não é nada feio. E as diversidades, porque agora também é uma moda de transformar as vulvas todas iguais. E tem uma muralha de vaginas no museu em Londres, com mais de 200 tipos de vaginas, e que na verdade são vulvas, mas mostrar que tem lábio grande, lábio pequeno, e que tudo vale a pena, e que tudo faz parte da diversidade das mulheres. Claro, e se você ficou chocado vendo isso ou ouvindo isso, pra você, porque é exatamente isso que a doutora tá falando. Tem que conversar, tem que conhecer, tem que mostrar, né, doutora? É, porque eu acho que os homens também não conhecem. Se a gente falar, porque eu já vi perguntar pro homem, até falar que o clítoris era no joelho, já me falaram, entendeu? Então, até no joelho já me falaram que era o clítoris. Então, os homens também, eles também passam por um processo de desconhecimento, né? Também. Mas eles têm um pouquinho mais de informação pela facilidade da genitalidade e pela construção social, cultural, que pode mexer, que pode tocar, que pode ver mulher pelada. A mulher, se vê um homem pelado, pelo amor de Deus, né? Então, isso há essa construção social que a gente pode modificar. E quanto mais a gente modificar isso, a gente vai trazer menos violência, porque a gente vai fazer com que as pessoas possam ser aceitas, porque a pessoa tem que se ver, ela tem que ser entendida de acordo com a sua identidade, com a sua orientação sexual. A gente tem que... Nós não estamos... O mundo mudou e mudou muito rápido. E a gente ainda tem locais que... Essa semana eu me emocionei muito, que eu atendi uma paciente de 80 anos, e essa minha paciente, ela estava muito triste. E ela falou assim para mim, Fátima, eu tô triste porque o meu neto mais querido, ele quer fazer um processo de transição. Então, era a minha primeira consulta da semana. Então, eu falei, eu não vou fazer consulta ginecológica. Vou tentar fazer essa consulta o mais rápido possível. Então, eu gastei a consulta para dizer para ela que o neto dela era o mesmo. E que ele continuava o mesmo. E ela falou, mas ele me fala isso também, Fátima. Então ele é o mesmo, mas com 80 anos é muito difícil para mim. Falei, não, mas eu sou a referência dele, então você é a referência dele, ele nem está falando comigo. Então a gente ainda vê isso. E era uma pessoa preparada, estudada e que estava absolutamente deprimida, entristecida por causa de passar por isso, de não aceitar esse processo de transição. Isso foi agora, segunda-feira. Então, a gente tem que bater isso toda hora. A gente tem que falar todo momento, porque é possível a gente construir. Talvez ela foi lá, o que ela menos esperava era isso. Ela foi para tratar o corrimento, para tratar a bexiga que estava incomodando, mas a dor maior dela, ela conseguiu dividir e poder fazer uma transformação, né? Isso que eu acho que é importante. Doutora, a senhora faz postagens com declamação de poesias. Qual a razão dessa iniciativa? Olha, eu tinha 2 professores que eu amava. Era o professor de português e o professor de biologia.
E o de biologia eu amava mais, né? Mas a poesia ela sempre me acompanhou. E eu adoro Camões, adoro Drummond, adoro os poetas brasileiros e os portugueses, e eu muito cedo aprendi a declamar. Eu canto pessimamente mal, né? Mas eu decorava as poesias e declamava e eu gostava, e a gente em casa brincava de declamar. E eu acho que a poesia, ela traz tanta dignidade e tanta possibilidade de leveza, e eu acho que realmente a saúde da poesia. Doutor, e é possível fazer uma declamação para a gente aproveitar e ouvir agora aqui, ao vivo no podcast? Posso declamar? Vou declamar Ricardo Reis, Fernando Pessoa. Para ser grandes, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Põe tudo que és no mínimo que fazes. E assim, em cada lago, a tua lua brilha, porque alta vive. Maravilha. Eu não tenho nem como agradecer a sua presença, a palestra, a aula, esse espaço de informação, né? Nossa, é tudo que o Instituto Melhores Dias procura, né? A chance de democratizar e socializar uma fala tão importante quanto a sua. Muitíssimo obrigado pela presença. Para você que está assistindo a gente também, muitíssimo obrigado. Obrigado, Joyce, presidente, de ter vindo. Afinal de contas, você que nos ouve, que nos assiste, é a personagem principal, porque é você que está tendo a oportunidade de receber as informações como a doutora Fátima, que podem, como ela falou, se mudar uma ouvinte, já valeu todo o nosso esforço por estar aqui. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Tem um QR Code na nossa imagem, se você estiver assistindo, que você, colocando a câmera, ela vai para as nossas mídias sociais. Se não, você pode entrar no melhoresdias.org.br, ver nossas ações, ouvir mais o nosso podcast. Mas o mais importante é que todos nós tenhamos abertura para mais informação, para entender esse mundo, como a doutora Fátima nos explicou agora, estarmos abertos para a informação e para a transformação, para podermos dar as mãos e caminharmos juntos rumo a melhores dias. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado. IMDcast. Ouça, inspire-se e construa melhores dias.